lá pelo 5º período, por aí eu comecei a andar com uma galera lá, os meus colegas que hoje trabalham comigo. E aí eu fui entendendo, cara, eu fui entendendo uma coisa. Eu sempre fui muito observador, muito. E nessa época eu fui entendendo uma parada. Primeiro, que uma hora eu ia me formar e eu ia ter que dar um jeito na minha vida, tá? Podem comer aí, meu, podem comer aí. Não, é que aqui é difícil comer, eu vou deixar pra depois. Eu ia me formar e uma hora eu ia ter que dar jeito na minha vida. Então isso foi um ponto. Mas o segundo ponto, cara, foi que eu comecei a entender uma coisa que talvez a galera não entenda e também não é muito valorizado. Que conhecimento é poder, cara. Você ter conhecimento, você ganha poder. Pensa assim comigo. Eu não tenho uma máquina, eu não tenho um supermercado que é um produto físico, eu não tenho uma máquina que faz pão ou que faz algum produto que eu venda. Eu não tenho nada disso. O que eu tenho é meu cérebro. O que eu tenho para oferecer para vocês hoje que estão assistindo é o meu cérebro. O que eu tenho para oferecer para 7.000 pessoas que estão lá no reservatório de dopamina é o meu cérebro. As pessoas estão lá, eu não estou dando nada para elas, além de conhecimento. E, cara, teve uma vez na graduação que eu entendi isso. Eu saquei, conhecimento é poder. Aí o que eu pensei? Se eu começar a obter conhecimento, eu vou começar a ser ouvido pelas pessoas e muito provavelmente vai aumentar a chance de eu me dar bem na vida, pelo menos para conseguir. Eu nunca imaginei que ia chegar nesse nível, mas pelo menos eu conseguir trabalhar, né, fazer minhas coisas. Então eu comecei a estudar. Resolvi começar a estudar. E aí eu comecei a estudar e comecei a apresentar. Eu lembro que eu apresentei um trabalho para um professor que, cara, foi... Aquele trabalho foi aquela apresentação, para você que está me ouvindo, eu peço que você preste atenção nesse momento, porque isso pode reverberar em algum evento que tenha acontecido recentemente na sua vida, ou que provavelmente vai acontecer. Eu não estou dizendo que talvez, eu estou dizendo que provavelmente vai acontecer porque merdas acontecem. Aquele evento, aquele trabalho que eu apresentei, poderia reverberar na não existência do Eslen que vocês conhecem hoje. Por quê? Porque era um trabalho que tinha que apresentar sobre um capítulo do DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico em Transtornos Mentais. E era um capítulo que eu tinha que apresentar sobre transtorno do pânico, que é um tipo de transtorno de ansiedade. E, cara, eu nunca consegui falar em público. Eu nunca consegui conversar. Pra você ter noção, eu não conseguia perguntar na aula. Eu não conseguia levantar a mão e fazer uma pergunta pro professor. É sério, velho. Porque eu tinha medo que a pergunta ia ser ruim, que as pessoas iam dar risada, que o professor não ia entender. E eu optava por não falar. Um pouco do bagulho do desvalor, né? Eu me esquivava. Da tua crença. E aí eu fiz a pior coisa que alguém pode fazer no sentido de enfrentar algum tipo de ansiedade, que é me esquivar. Então eu me esquivava. Eu evitava sempre que podia. Eu tinha às vezes boas perguntas para fazer, eu não perguntava, me esquivava. Até que chegou um momento que eu tive que apresentar um trabalho. E, cara, ali foi foda. Porque eu me preparei, eu perdi sono, eu fiquei sem dormir. E era pra uma turma de 20 pessoas, velho. Fiquei sem dormir, fiquei mal, fiquei não sei o quê. Cheguei a apresentar o trabalho. Cara, sabe aquela sensação? Talvez quem tenha problema de ansiedade social saiba o que eu tô falando aí. É uma sensação, velho, de você... Cara, você quer fazer... Você quer que um carro te atropele, velho, pra você não falar. É um medo tão absurdo, mas tão absurdo. E tem trabalhos mostrando que pessoas com ansiedade social têm um aumento da atividade da amígdala, que é a região que detecta perigo, quando enxerga rostos. Normalmente as pessoas têm um aumento da atividade da amígdala quando enxergam um rosto ameaçador. Nossa. Então você vê um rosto assim, Tá. você vê um rosto ameaçador, você vê uma atividade aumentada da amígdala. Ou seja, aquilo é uma ameaça para você, é um perigo. A pessoa com ansiedade social aumenta a atividade da amígdala qualquer rosto. Em outras palavras, qualquer rosto pra ela é ameaçador. O cara tá sempre se esquivando. Nossa, velho, deve ser horrível. É foda, cara. Mas aí, o que eu fiz? Eu tive que... E aí, beleza? Obrigado por ter vindo. E aí eu tive que... O que eu tive que fazer? Apresentar o trabalho, velho. Esse aí é da minha equipe também. Não conhece. E aí, salve. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que apresentar o trabalho, cara. Porque não tinha o que fazer. E era só tu. Era só eu. Cara, o que aconteceu? Eu cheguei a apresentar o trabalho e eu não sabia falar em público. Eu comecei a gaguejar, eu suava,
eu tava lendo os critérios diagnósticos para transtorno do pânico, sudorese, taquicardia, nó na garganta, tudo eu tendo. Tava Sério? tendo no mesmo momento. Sério, velho. Os caras se até acharam que tu tava interpretando, tá e sabe ligado? o que eu tava fazendo? ator. A turma tava lá e eu tava assim, ó. Apresentando, olhando pro clássico de quem não sabe apresentar trabalho, apresenta olhando pros slides, não pra plateia. E leu o slide. Cara, o professor, talvez na inocência, se você me acompanha hoje, não sei, sabe que você foi um grande de um filho de uma puta. Tá? Mas beleza, tá tudo certo. Foi o que Opa, deu uma rebaixada na foi cara. o que você poderia ter feito naquele momento, então eu não vou ficar bravo. Talvez tenha sido até bom o que você fez. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, tá ridículo isso. Eu não tô entendendo. Nossa, eu não isso tô passa um entendendo. pouco, velho. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Uhum. Não dá. Primeiro, olha pra plateia, não olha pro slide. E, cara, eu tava num momento ali, velho, que eu tava totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Imagina. Ali não era momento de fazer aquilo. Ele podia pegar depois, tipo, ele podia ter tido a sensibilidade Ter de dado perceber feedback que... e tal, cara, não é assim, faz assim. Pô, é graduação, né, velho? Se é no mestrado ou doutorado, beleza, dá uma sim. puxada, mas, pô, na graduação. Aí, enfim, aí eu saí da apresentação e o João, que é um amigo que trabalha comigo hoje, a galera conhece, que sempre foi um bom comunicador, ele falou assim, meu, tem que melhorar isso aí, cara. A gente dividia apartamento na época. Hoje ele trabalha comigo na clínica e é meu sócio num outro projeto que a gente tá fazendo de uma clínica paralela. Então, olha, eu sempre trago as pessoas pra próxima a mim, que me ajudaram pra caralho. Isso é uma coisa que eu valorizo pra caralho, cara. Então o João me falou assim, cara, você tem que melhorar isso aí, velho. Você não vai conseguir as coisas na vida se você não melhorar a sua parte comunicativa. E ele me falou uma coisa, talvez ele não lembre, mas ele me falou uma coisa eu até me emociono. Na parada de ônibus, ele falou assim, cara, nunca perca a chance de falar em público. Ele falou, sempre que você puder, fala em público. Porque isso vai ser a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. E, meu, aquilo ali entrou tanto na minha cabeça, mas tanto assim, velho, que eu falei, a partir de agora, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar. Não interessa. Não interessa se eu tiver medo. Pô, veio no momento certo, Não né? tô nem aí, cara. Eu fiquei na minha cabeça assim, velho, que... Então, obrigado aí, João. Ele sabe que eu sou muito grato. Inclusive, ele foi o primeiro que se beneficiou de tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui. É a primeira pessoa que eu ajudo sempre. Do ponto de vista de trabalhar comigo. Até antes de eu ter clínica formalizada, eu direcionava paciente para ele. E depois daquilo, cara, eu comecei a encarar falar em público como uma obrigação, sabe? E falar em público, eu digo em vários níveis. Lá dentro do reservatório de dopamina, tem um vídeo que eu coloquei lá de como falar em público e a importância disso, que eu conto essa história e explico como as pessoas começaram a falar em público. E é em vários níveis, cara. Você tem que falar em público, tipo assim, quando você for ao mercado. Uhum. E se você tem um pouco de ansiedade social, meu, se você for ao mercado, Já é fala difícil, com o atendente, cara. Dá um bom dia. Dá um bom dia pro pro porteiro. Isso é um limiar que inicialmente pode não ser tão complicado, mas é importante você ir quebrando. Mano, mas é bizarro, tipo, te ver aqui, pensar que tem milhares de pessoas assistindo e depois vai ter milhões vendo e tu se expressa muito bem hoje em Cara, dia. eu não sabia falar em público, cara. Mas É é por isso que eu bizarro, falo para as pô. pessoas. O seu comportamento, ele é moldável. Você consegue aprender determinadas coisas. E essa parte de falar em público foi uma coisa que eu falei assim, eu não vou mais passar por aquilo que eu passei. Eu não vou mais passar por aquilo que eu passei. Eu vou aprender a fazer isso, eu vou começar. Aí sempre que surgiu, eu fui no DCE da universidade, que o pessoal não gostava muito de mim, mas tá bom. Não tinha uma fama muito boa no DCE. Aí o pessoal, eu falei assim, por favor, quando vir alguma empresa aqui chamar aluno de psicologia para fazer palestra voluntária, pode dar meu nome. E começou a pipocar. Então eu dei uma palestra numa empresa, dei palestra para 20 pessoas, 5 pessoas, 8 pessoas, e eu comecei em todas, cara.
garganta trancando, quase tendo uma crise de pânico, ficava sem dormir uma semana, mas, velho, eu ia em todas. Cara, Falou, eu vou fazer essa merda. pegou o teu ponto fraco Eu e... vou quebrar ele no meio, velho. Eu vou fazer essa bosta acontecer e eu não quero saber. Isso não existe pra mim. Eu não vou ficar nessa merda aqui de não conseguir conversar com a pessoa porque eu tenho medo de falar. E aí eu comecei. Eu lembro que eu fui dar uma palestra num lugar lá que tinha uma Coca-Cola lá, não sei se tem ainda. Que era uma fábrica lá que girava lá da Coca-Cola. E eles me chamaram pra dar palestra e era pra galera chão de fábrica, sabe? Que tinha... Como? Galera chão de fábrica. Chão de fábrica. É, tipo, o cara Tá, que trabalha o na produção, peão. dirige o Sim, carrinho entendi. e tal. E aí eu pensei, cara, eu fiquei extremamente nervoso, assim, velho. Com medo de falar merda, sabe? Fiquei muito nervoso. Eu fiquei uma semana sem dormir direito, cara, preparando o roteiro. Eu fui com a minha fala decorada do início ao final. 1 hora. Eu decorei toda ela. Travado, assim, muito ansioso. Depois eu dei uma palestra num negócio de eletricidade que tem lá, tipo a... O que é aqui? É Celeste aqui? Aqui é tipo Celeste. isso, só que lá. Aí depois dei uma palestra numa fábrica de grãos, que tinha lá, numa empresa de grãos. Aí trabalhei num café, fazendo estágio, e tinha que fazer palestra para os colaboradores, que eram umas 10 pessoas. Cara, aonde tinha oportunidade, comecei a participar em aula. Então eu fiz uma meta na minha semana, de segunda a sexta, pelo menos 3 dias eu tinha que fazer pergunta. E participar da aula. E, cara, aí comecei a desensibilizar. E aí, meu, esses tempos, 3 anos atrás, eu voltei lá e dei uma palestra para todos os campos de todas as faculdades que eu depois de formado, sobre neurociência, e tinha umas 600, 700 pessoas. Porra. Aí tu já tava mais desenrolado. Bem mais de boa, cara. Hoje em dia tu sente, assim, um pouquinho ainda... Muito pouco, velho. Só qual foi a última situação que tu sentiu um pouco, assim, que te intimidou? Cara, eu acho que foi... Aqui? Brincadeira. Eu acho que foi... Não sei, cara. Talvez no mestrado, quando eu entrei no mestrado, que no mestrado é você que dá aula, né? Os alunos que dão aula. E aí ali eu comecei a fazer uma coisa, cara, que foi dentro do ambiente profissional e acadêmico, eu comecei a obter evidências que iam contra a minha crença de desvalor e de insucesso e de fracasso. O que seriam essas evidências? Eu comecei a perceber que eu conseguia. E é isso que basicamente um psicólogo clínico faz com o paciente. Ele ajuda o paciente a perceber que aquela interpretação que ele tem do mundo é por vezes equivocadas e que não existe nada no mundo que justifique aquilo que ele está pensando dele. Então muitas vezes você se acha um merda, ou você se acha uma pessoa ruim, ou você acha que os outros são melhores, mas por vezes não tem nada que justifique aquilo. Então, o que eu comecei a perceber? Comecei a perceber, cara, eu consigo fazer essas coisas. Eu consigo falar, eu consigo articular, as pessoas me elogiam. Então, o que eu comecei a criar? Quase como se fosse um superpoder que no lado profissional eu tendo a me garantir. Mas aí quando as pessoas me elogiam, pô, cara, você é muito massa e tal. Cara, se foge do profissional, como muita gente faz no Instagram e tal, eu já fico um pouco assim, sabe? Falo, pô, não mereço isso, os caras estão viajando. Deixa o like.